Olá, gente. Então, estamos ao vivo, começando, né? Mais um Negritando os Fatos. Vou tentar ver aqui os professores, né? Que estão chegando. Professor, hoje teremos o professor Wilson Roberto de Matos, que é historiador, que é um doutor, né, em História, professor da UNEB, que estará conosco aqui. Temos também professor Nilo Rosa, que está chegando também aqui, né, que entrará nesse momento. Né? Então, como nós falamos sempre, a ideia é a gente, professor Wilson, né, e professor Nilo, que estarão conosco também. Né? Professor Nilo e professor Wilson, que estão chegando aqui, que estarão conosco. Né? Essa é uma atividade da Associação de Pesquisadores Negros e Negras da Bahia, a APNB, né? E como todos sabem, né, é uma atividade que tem por finalidade discutir um pouco as notícias, os fatos, né, que foram notícias durante a semana, a partir de uma visão crítica, né? Então, são pesquisadores, intelectuais, doutores, doutoras, que vão poder conversar um pouco com a gente sobre esses diversos aspectos que envolvem as questões de cultura, arte, política, economia, educação, história, geografia, biologia, saúde, né? São vários aspectos que estão diretamente relacionados à nossa questão brasileira e questão internacional, né? Então, nós queríamos agradecer a todos, todas e todos que estão conosco aqui, agradecer às universidades que fazem parte, né, nossas atividades, aos colaboradores, apoiadores, como Carrefour, o Fundo Brasil e outras, a Universidade Estadual da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana e outros participantes que começam apoiando essa atividade. Esse, por enquanto, ainda são lives e reuniões e conversas, testes, né? Mas nós iremos, né, logo em seguida, a partir de agosto, profissionalizar mais a nossa atividade de maneira com que a gente possa ter os melhores resultados. Todos, todas e todas podem participar, né? Fazendo comentários, fazendo perguntas, não se esquecendo de curtir, de dar o like, que isso é importante para a gente começar a conversar. Certo? Então, sem mais delongas, eu vou passar, não sei se começa para o professor Nilo Rosa, né? Depois o professor Wilson, onde a gente vai começar a conversar. Temos fatos nessa semana, né? E aí eu vou ver se o professor Nilo começa, né? Depois do professor Nilo, o professor Wilson, eu vou dar mais oportunidade a vocês falarem mais, né? Eu vou ficar mais nos comentários secundários. Então, eu passo logo primeiro a professor Nilo Rosa, que pode fazer suas considerações, o que ele achou importante nessa semana, e depois o professor Wilson também faz a saudação inicial. Está me ouvindo, Romilson? Estamos. Está me ouvindo? Estamos, então, sim. Veja bem, eu quero agradecer o seu trabalho na associação, quero agradecer a presença do professor Wilson, dizer da satisfação da associação de tê-lo aqui presente nessa conversa que nós estamos tentando estabelecer. Isso é uma conversa, né? Então, a gente não tem um formato muito preciso. O formato é de uma conversa. Essa semana agora, teve vários assuntos. Nós estamos vivendo um momento muito importante, muito agitado da nossa vida social, econômica, política. E eu queria comentar dois fatos importantes, né? Um, claro, que tem que ser a reunião com os embaixadores estrangeiros do nosso presidente da República,
que foi o fato marcante da segunda-feira. E outro fato que também me chamou um pouco a atenção foi como é que eu digo? Foi a tentativa, não sei se vai conseguir, mas é provável que consiga, de uma categoria do Estado querendo se apropriar do dinheiro público, né? Que foram os procuradores que estão tentando, não sei se estão conseguindo, abocanhar uma parcela de 11 mil reais por conta de excesso de trabalho. Esses dois assuntos eu queria conversar, mas primeiro eu gostaria que o Wilson viesse e fizesse suas saudações aqui para o nosso público. Bom dia a todas, bom dia a todos. Também, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito pelo professor Romilson, parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que toda vez que nós nos reunimos para comentar sobre os mais determinados tipos de assunto, né, que viemos a tomar conhecimento ao longo da semana, é sempre bom, uma oportunidade para debater, uma oportunidade para exprimir opiniões, né, e uma oportunidade também para fomentar o debate entre as pessoas, né. Afinal, os temas que acontecem, temas de alta relevância para a sociedade brasileira, de modo geral, e, na maioria das vezes, evidentemente, a gente tem condições de fazer uma análise que nos possibilite enquadrar essas problemáticas, extrair dentro de uma compreensão do ponto de vista das nossas questões, né? Das nossas questões, das nossas preocupações, sobretudo, com os nossos processos de construção da igualdade racial, seja na família, seja na militância do movimento social, enfim. Então, uma boa oportunidade. Eu acho que um tema de grande relevância aqui, que eu, enfim, posso fazer algumas considerações, é em relação à chacina que houve lá, né, no Rio de Janeiro. Foram 19 pessoas assassinadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse tipo de prática vem se repetindo, não só no Rio de Janeiro, em outros estados também, mas no Rio de Janeiro isso tem sido muito mais grave, né? Várias chacinas têm acontecido regularmente nos últimos anos. Então, acho que vale a pena a gente comentar, porque são chacinas que acontecem pela mão do Estado, através da polícia, tanto civil quanto militar. Várias chacinas têm acontecido regularmente. Está um eco aí. E, geralmente, na maioria das vezes, nas comunidades, né? Nas comunidades de favela, etc., onde a maioria da população é negra. Então, eu acho que temos que discutir com muita profundidade essa questão das políticas de segurança pública no Brasil, de modo geral, ou os equívocos dessa política, ou se é que ela existe de fato como uma política de segurança pública, ou uma necropolítica de extermínio, né? Então, acho que esse fato é de grande relevância, acho que vale a pena a gente comentar um pouco. Então, nós vamos começar com o professor Nilo, e para quem está chegando, para quem não conhece, então, a nossa ideia, essa conversa, como o Nilo falou, né, só que é uma conversa qualificada, somos pensadores, né, sobre as temáticas, e é bom a gente dialogar, olhar um outro ponto de vista, ter um outro olhar. A mídia oficial, a mídia hegemônica, o jornal hegemônico, a comunicação hegemônica, tende a enviesar e a evidenciar alguns aspectos no fato social, no fato político, no fato econômico, né, no fato cultural, e a nossa perspectiva é negritar um pouco esses fatos, né? Negritar no sentido de destacar, mas no sentido também de gritar, negros gritando, né? Então, negritar significa também destacar perspectivas, destacar ponto de vista que tende, às vezes, a concordar, às vezes a discordar do que a mídia oficial, do que o jornal oficial coloca. Então, eu vou passar a palavra para o professor Nilo, para ele fazer as primeiras considerações. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma, né? Então, o proponente do comentário inicial, que é o professor Nilo, ele vai começar o assunto dele, e aí eu e o professor Wilson vamos debater, né? Vou dar preferência ao professor Wilson, e depois o Wilson também. Mas a gente vai poder dialogando, né? Veja bem, deixa eu começar e fazer logo uma sugestão, um esclarecimento. A qualquer momento, isso é uma conversa, então a qualquer momento que o Wilson, o professor Wilson, o professor Romilson, tiver algum destaque a fazer, pode me interromper à vontade, porque
eu vou fazê-lo também quando vocês estiverem comentando. Eu vou direto ao assunto. Nil, só um minutinho. E, por favor, Pois também, não. quem quiser assistindo, pode lançar pergunta, fazer comentários, né? Na medida do possível, a gente também. A ideia é uma conversa onde as pessoas que estão nos assistindo também possam participar, fazer comentários e fazer observações. Se possível, a gente leia perguntas e, se possível, a gente vai comentar aqui também. Nilo, professor, fique à vontade. Então, veja bem, ótimo, Romilson, ótimo essa lembrança. Inclusive, pode pedir até para entrar também, né? Depois a gente coloca também essa possibilidade. É um fato já comentado, essa reunião com os embaixadores, né? E já foi visto por vários pontos de vista, né? Desde o jurídico, né? Dos vários crimes que pode ter cometido o senhor presidente, do ponto de vista das relações internacionais, que é o presidente falando para o mundo, para os embaixadores, são áreas profundas que eu não domino e não me aventuro a entrar. Mas eu queria colocar do seguinte ponto de vista. Imagine uma mãe de família ou um pai de família que esteja tendo dificuldades em casa, não é? Com os filhos, com o marido, com a esposa e com a empregada, e resolve chamar os vizinhos para dizer para os vizinhos, olha, tá vendo aqui o que está acontecendo? Isso está acontecendo aqui na minha casa. Aí reúne os vizinhos todos e diz, olha, se houver algum barulho aqui dentro de casa, alguma violência, você já sabe qual é o motivo. A gente lê esse fato dessa maneira. Nas relações de vizinhança, né? Relações internacionais. Mas o problema grave desse pai ou dessa mãe de família é que o vizinho que mora no prédio ao lado, numa mansão ao lado, que faz sombra, disse, olha, aí está tudo bem, fique na sua, porque eu não quero ter trabalho. Eu já estou tendo trabalho lá no Extremo Oriente, já estou tendo trabalho lá no meu vizinho aqui, e eu não quero ter mais trabalho aí pelo pessoal da periferia, não. O negócio aí está muito bem, vai continuar muito bem. Mas o que eu quero fazer, dar destaque, é aqueles que elegeram o presidente, que ajudaram, por ação ou por omissão, eu não vou citar nome para não fazer propaganda, nem positiva nem negativa, aqueles que, por ação ou omissão, elegeram, eu gostaria de saber como eles estão se sentindo, porque, na verdade, essa que é a questão. Uma figura que, um chefe de família, que chama os vizinhos para destacar suas questões internas, não pode ser um chefe de família normal. Mas como esse chefe de família chega a ser chefe de família? Essa é que é a questão. Se aqueles que colocaram por ação ou por omissão, é muito importante essas duas palavrinhas, ação ou omissão, colocaram esse chefe de família no poder, como eles estão se sentindo e como eles vão se sentir daqui para frente, na hora que esse chefe de família corre risco de ser defenestrado. Né? Como é que eles estão se sentindo nesse momento? Essa aqui, nesse viés que eu quero colocar. Na verdade, o presidente não é uma pessoa isolada, ele foi colocado no poder por uma questão de garantir a continuidade de um processo de dominação étnico-racial e está cumprindo seu papel. Ele está cumprindo o papel. Basta ver as diversas medidas que ele vem tomando. Né? São medidas de exclusão. A pior medida que ele tomou, por incrível que pareça, foi a PEC do eu acho que o preto é bobo. Eu prefiro chamá-la desse nome. Eu acho que o preto é bobo. Não é? A gente pode ver aí várias mensagens, vários vídeos, onde o desprezo do senhor presidente pelo povo preto é enorme. Quem vai ser beneficiário, fora as fraudes, desse pacote de eu acho que o preto é bobo, são os pretos mesmo, a maioria. Né? É como se os pretos fossem idiotas e agora, porque vão receber R$600 ao invés de 400, fosse votar no digníssimo presidente da República. Então, essa é a questão que eu queria colocar. A outra questão, já que não houve interrupção, e eu vou ser rápido, é a questão dos procuradores,
que inventaram uma história de que ia receber cada Nilo, 11 mil reais. Nilo, Sim. Pode falar. permita-me, antes que você passe para o próximo assunto, eu tinha levantado a mão. Veja só, posso fazer um comentário em cima do que você falou aí? Claro que pode, deve. Então, eu acho... Oi? Mas deixa eu dizer comigo. Não, vai. Não, pode falar. Sobre essa primeira parte, né, antes de você falar dos procuradores, eu acho que tem um aspecto que a gente também pode levar, destacar nesse fato, né? Então, é um fato de impacto internacional, né, que mostra, ou tenta mostrar, a fragilidade da democracia, do sistema democrático brasileiro, e isso é uma questão muito perigosa, né? Eu acho que, além disso que o professor Nilo traz, esse fato, né, esse fato político da semana, né, quando você reúne alguns embaixadores, né, e põe em risco, põe em xeque a democracia, né, é um grande problema, primeiro ponto. Né? Então, há um problema de ataque à democracia. E eu digo ataque à democracia porque o sistema eleitoral é um dos principais, ou se não o principal, instrumento, né, de garantia, mesmo considerando a representatividade, mas é a principal garantia da vontade do povo, né? A vontade da maioria, a vontade do povo, da nação. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria marcar com relação a... Oi? Veja bem, é provável que minha bateria caia e eu tenha que passar para outro equipamento, mas você pode, se nesse momento eu sair, pode continuar que eu estou tentando ajeitar o outro equipamento, tá certo? Ok. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto gravíssimo, que é pôr em risco o sistema democrático brasileiro. Primeiro ponto. O segundo ponto é com relação ao modelo de sociedade, ao modelo de desenvolvimento, ao modelo político que se instaura, ou se tenta instaurar no Brasil, a partir do golpe na presidenta Dilma. E o professor Wilson, que é de história, sabe melhor do que eu, que há marcos, né? Há marcos históricos. E a partir desse marco histórico, você pode pensar diversas relações, diversos aspectos. Eu, particularmente, tomo esse novo momento da sociedade brasileira, esse novo momento da democracia brasileira, e eu acho que é um choque à democracia, é essa primeira ruptura democrática, aonde o golpe, que é chamado de impeachment, mas que, se a gente for ver o que Dilma causou com as pedaladas fiscais e as diversas violências que Bolsonaro e o seu governo está fazendo ao sistema fiscal, ao sistema eleitoral e ao sistema constitucional, as grandes violências, que é a chamada PEC PEC da compra de votos, né? Ou PEC eleitoral, ou PEC kamikaze. Kamikaze, dito, nome dado pelo próprio ministro da Economia. Olha como ele batizou no começo, né? Que era um suicídio, né? Então, a gente pode pensar que, desde o golpe a Dilma, vem sendo instaurado no país um modelo político-econômico, né? Um modelo de desenvolvimento que, obviamente, tende a reproduzir as relações étnico-raciais, as relações sociais, né? Quando a gente pensa que o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma, né, os avanços sociais, os avanços que ocorreram, não foi perfeito, e a gente sabe disso, né? Mas foi o que tínhamos e o que temos. E quando a gente pensa e observa os avanços na área social, na área étnico-racial, o acesso ao sistema de cotas, e quando a gente percebe uma série de avanços... Mas Gomilson, deixa eu te interromper para só fazer uma observação. Esses avanços foram muito tímidos. Eles foram ameaçadores, mas eles foram... Não vamos achar que nós estávamos entrando no paraíso. Não, no paraíso. Os avanços foram muito tímidos. E há que se reconhecer
é que os avanços, esses que você fala aí, eles vêm desde o tempo de FHC, do nosso liberal civilizado. Eu vou tratar disso mais tarde. Então, veja bem, Rubens, não vamos dizer que nós estávamos rompendo a barreira do som, né, com as medidas implantadas desde FHC até Dilma. Foram medidas tímidas, né? Os negros continuaram sendo mortos aos montes. Então, era só essa observação. Tem um detalhe que eu gostaria de acrescentar nessa discussão. Eu estava até falando sobre isso numa mesa que eu estava participando no Rio de Janeiro semana passada. Semana passada não, essa semana, né? Estive lá numa banca de concurso na UFR, RJ Enciclopédica. Nos intervalos a gente comentava algumas coisas sobre política, como é natural, né? E eu estava dizendo sobre isso, quer dizer, eu acho que Nilo tem razão, né? Tem uma série de... Se nós nos basearmos no histórico das políticas públicas, que a gente pode chamar de promoção da igualdade racial, isso vem, pelo menos, de forma mais decisiva ou mais incisiva, embora com eficácia reduzida em termos comparativos, do governo Fernando Henrique, né? Quer dizer, logo depois, quando a gente retorna da conferência, mesmo antes disso, mas eu acho que logo depois que a gente retorna da conferência de Durban, mesmo os preparativos para participar da conferência de Durban já tinha de alguma maneira, mexido, né, com as instâncias governamentais. O próprio governo Fernando Henrique já implanta algumas coisas, mesmo antes disso, já nesse contexto de preparação. Isso vem evoluindo, né? O governo do PT, logo no início com Lula, né, tem um aprimoramento dessas políticas e tal. E eu acho que houve, durante esses governos do PT, sobretudo no governo Lula, eu acho que o governo Dilma já começa, os dois governos Lula, né, o governo Dilma começa a decair, nós tivemos uma série de conquistas fundamentais. Eu acho que houve uma confluência muito saudável. Eu acho que até então nós tínhamos... Vou fechar aqui, está um barulho. Nós tínhamos dois setores que militavam pela causa da promoção da igualdade racial, que dialogavam, mas não era um diálogo substantivo. Deixa eu tirar o cachorro daqui. É isso, eu só queria destacar que eu concordo. Nós dialogávamos, essas duas linhas dialogavam, mas não era um diálogo substantivo, que era uma linha mais militante política, estrito sensu, que vinha da reorganização do movimento negro, etc., e uma linha mais acadêmica, né? Essas duas instâncias tinham um certo diálogo, às vezes as pessoas se confundiam, mas não era um diálogo orgânico. Eu acho que houve, nesse momento, o governo do PT, com a emergência dessa discussão das ações afirmativas, com o fato de o número de negros na universidade crescer, enfim, com essas coisas todas, e a BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, é uma espécie de simbologia da junção dessas duas vertentes. Então, tanto essa vertente mais de atuação, de militância política estrito sensu, quanto a vertente de atuação política acadêmica convergiram. E a BPN e a PNB, né, é uma representação muito fiel dessa junção. Isso potencializou a ocupação de poderes. A gente estava ocupando circunstancialmente determinados poderes na República Brasileira e que resultaram em coisas positivas, efetivamente. Mas não foram coisas estruturais, né? Não foram coisas estruturais, tanto que, quando veio o golpe, quando deram o golpe em Dilma e com a consolidação do golpe do governo Bolsonaro, nós perdemos absolutamente tudo, ou quase tudo, né? Perdemos tudo. Quer dizer, perdemos a CPI não existe mais. Até a Fundação Palmares, que era uma fundação que nós acreditávamos consolidada, foi para as mãos do Sérgio Camargo e hoje, praticamente, a Fundação Palmares é outra coisa, absolutamente o contrário. As razões que orientam a Fundação Palmares hoje é absolutamente o contrário das razões que deram início à Fundação Palmares, né? Logo depois lá daquela marcha zumbi, né? E resultou no grupo de trabalho interministerial ainda do governo do Fernando Henrique, né? Então, eu acho que houve, sim, conquistas importantes que vêm pelo menos desde Fernando Henrique e consolida no governo Lula, a gente não pode desconsiderar, mas eram conquistas importantes que se dissolveram. Não foi... A gente achou que estava no poder, mas, na verdade, foi um poder episódico e circunstancial. Tanto que no primeiro golpe a gente perdeu quase tudo. Eu acho que a gente ainda tem essa confluência da militância política estrito sensu com a militância
acadêmica, isso está ainda bastante junto, mas a gente ficou sem projeto. O nosso projeto era um projeto, não era um projeto muito claro, muito definido, muito debatido, nós nos contentamos com aquelas nesgas de poder que nos ofereceram, né? Ou a gente conquistou em outra leitura, mas eram nesgas de poder, né? Então, eu acho que agora é hora de a gente pensar num projeto, essa confluência positiva, mas nós temos que pensar um projeto nacional. Quer dizer, nós não podemos ficar subordinados aos projetos construídos pelos partidos, e é isso que eu estou percebendo. Quer dizer, nós estamos a reboque dos partidos, então os partidos definem o projeto nacional e a gente compõe esse projeto, né? A gente compõe esse projeto de uma maneira muito tangencial. Eu acho que nós, população negra, nós, movimento negro, nós, acadêmicos negros, temos que ter um projeto para o Brasil, um projeto nosso, é isso que eu defendo. Professor Nilo, fique à vontade. Não, professor Romilson, eu te cortei, depois o Wilson me cortou, agora você corta. Não, tudo bem. Não, porque eu quero deixar vocês mais falarem hoje. Então, eu acho que concordo com o que todos os dois colocaram aí, eu acho que foram oportunas as colocações, e eu queria fazer mais uma provocação, né? Então, o professor Wilson fala sobre duas coisas que eu queria destacar e queria saber a opinião de vocês. Uma são as que a gente pensava que estava no poder, e eu concordo plenamente, né? Nós tínhamos e tivemos, apesar de iniciar a construção de políticas públicas, né, que tenderiam a ser mais estruturantes, né, instituições, os conselhos, as secretarias, né, da CEPROM, CEPIR, as secretarias municipais, as diretorias, né, os avanços que tivemos, né, realmente se mostraram muito frágeis, de forma que um golpe, no primeiro a gente já caiu bastante. E a segunda questão é a questão de um projeto político para as populações negras. E aí eu penso que, primeira coisa, e aí eu volto à questão do risco que aquela fala do presidente, né, ao tentar destruir a democracia, ao sistema eleitoral, é justamente jogar a barra de cal em cima das pretensões e em cima das possibilidades que os movimentos negros, que as lutas negras no campo das ações afirmativas. E aí, Wilson, eu acho que é no campo político, é no campo intelectual, mas é também no campo social, né? Eu acho que os movimentos sociais negros, eu acho que os movimentos negros fora da academia também deram a contribuição, estão dando a contribuição nessa construção, né, de pensarmos formas mais sólidas e mais estruturantes para que não ocorram novamente essa fragilidade, né, no avanço das políticas públicas. Aí eu retomo para vocês, para que vocês possam colocar, então, qual seriam esse projeto para a população negra. Como é que nós, intelectuais, pesquisadoras e pesquisadores, podemos sugerir, o que é que professor Wilson, podem sugerir como caminhos para a construção desse projeto político? Eu já entendi sua pergunta já. Deixa eu dar minha intervenção rápida, porque minha bateria vai cair, eu vou ter que passar para outro equipamento. Olha só, Wilson, eu concordo em parte no início dos seus comentários, porque eu acho que os dois movimentos foram importantíssimos, né? E nós três, participamos intensamente, né, dos três movimentos, né, Wilson? Tanto na ABPN, que nós somos diretores da ABPN, criadores e diretores da ABPN, quanto na PNB e quanto no movimento negro social. Mas temos que reconhecer que entre esses dois segmentos, o movimento político partidário, político institucional, digamos assim, com alguma licença, também teve um papel fundamental. Fundamental. E, desde aquele momento, nós já estávamos atrelados a esse movimento político partidário, político institucional. Os partidos, os movimentos, e vamos dizer assim, a esquerda. Né? Desde aquele momento, muito antes até disso, nós sabemos disso da história do movimento negro social no Brasil, desde o tempo da Escola Paulista. Então, assim, efetivamente,
o que nós precisamos é de um projeto político, mas esse projeto político tem que ser descartado dessa interferência que eu acho boa, mas tem muitos aspectos negativos. E só para concluir minha fala sobre o caso dos procuradores, para a gente entrar em outro tema que é muito importante, que o Wilson está trazendo, que é a chacina do Rio de Janeiro, os dois casos, tanto o caso dos procuradores que querem se apropriar do patrimônio público, quanto da reunião da embaixada, são formas que as elites se encontram para se apropriar do patrimônio da população, que quem produz esse patrimônio é o povo negro. E eu vou concluir dizendo, a carga tributária no Brasil é extremamente, majoritariamente indireta. Então, quem paga a farra dos procuradores, quem paga a farra dos embaixadores, é o povo negro que paga impostos no Brasil. Proporcionalmente muito mais do que o povo rico. Muito mais. Então, só para concluir, o que eu queria falar sobre esse acharque dos procuradores ao patrimônio público. Só para a gente já, se possível, entrar no outro debate, depois que o Wilson responder a provocação de Romilson. Se possível, não, né? Mas rápido. É rápido. Eu tenho uma leitura histórica, eu sou historiador, evidentemente, tenho uma leitura histórica desse processo de construção do que a gente chama hoje de lutas pela promoção da igualdade racial, né? Quer dizer, tem a periodização mais convencional que todos nós conhecemos, se vem desde que os primeiros nossos irmãos negros escravizados, né, pisaram aqui no solo brasileiro, sempre se resistiram de alguma maneira. Mas eu acho que tem uma periodização clássica no período republicano, né? Vai dali de São Paulo, como ele tem razão, ali de São Paulo, pelas primeiras associações negras, jornais negros, clubes negros, etc., e se espalha pelo Brasil, passa pela Frente Negra, etc., e chega ao movimento negro de perfil mais contemporâneo, que eu acho que o grande marco inaugural são dois marcos, né? O marco de 74 com o ILEAE, com a fundação do ILEAE, né? E 78 com o movimento negro unificado contra a discriminação racial, né? Então, acho que esse é um marco mais da nossa luta contemporânea. Muitas das características que nós temos hoje, nós herdamos desses dois marcos que eu me referi, né? Seja o ILEAE, mas uma crítica que leva em consideração a estética, a ocupação do espaço público de uma outra maneira, etc. E uma crítica mais política, estrito senso, do movimento negro unificado. O movimento negro unificado, grande parte dos seus fundadores tinham vinculações partidárias, a gente sabe disso, né? Sempre houve vinculações partidárias de militantes do movimento negro, sempre tiveram proximidade com a esquerda, com exceção da Frente Negra, né, que o pessoal era mais ligado aos integralistas, mas esse movimento contemporâneo era um movimento, a outra conjuntura, né, um movimento muito relacionado à esquerda. Mas eu estou começando a achar que essa vinculação partidária não está sendo saudável nisso que a gente preconiza como construção de um projeto nacional a partir do povo negro para o Brasil. Projeto para o Brasil. Acho que a vinculação ao partido na construção desse projeto nos secundariza na discussão. Quer dizer, a maioria dos partidos de esquerda são compostos por brancos, né, os partidos de esquerda, brancos intelectualizados, brancos de classe média, brancos que sempre ocuparam espaço de destaque na formação da opinião nacional. Vocês podem pegar desde o Partidão, lá na década de 20 do século passado, desde o Partidão, brancos de classe média, né, que definiam a agenda política, a agenda da discussão política no Brasil, enfim, e sempre definiram, isso não é diferente. Então, eu acho que a gente ainda continua secundarizado no âmbito dos partidos, né? Talvez o que o Romilson propõe é a gente pensar em outros formatos de organização mais próximo dos movimentos sociais e das populações negras efetivamente do que dos partidos, sejam mais saudáveis. Eu me inspiro muito no modelo sul-africano, né, do próprio Steve Biko. O Steve Biko era intelectual, escrevia, era um médico, né, fazia medicina, fazia um curso de medicina, a mulher dele já era médica, mas ele fazia o curso de medicina, e eles vão para as comunidades, né, para as townships lá na África do Sul, para ajudar a organizar a comunidade. Então ele achava que, na minha interpretação, que a ideia de consciência negra era fundamental, se dava na medida em que essas pessoas se aproximassem das comunidades e ajudassem as comunidades, se organizassem junto com as comunidades, e não fechado em estruturas partidárias ou qualquer tipo de outra estrutura. Então, a minha tendência é mais em acreditar nesse outro formato, muito mais próximo desse modelo do Steve Biko, né, do que no modelo partidário brasileiro. Não que não seja importante, eu não estou dizendo que não é importante, não, mas eu estou apostando mais na possibilidade de nos aproximarmos dos movimentos sociais
como construir uma organização clássica. Essa é a minha ideia. Agora, em relação eu já vou adiantar aqui, depois vocês comentam. Eu acho que nós devemos debater exaustivamente essa questão da segurança pública no Brasil. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil, sobretudo no que diz respeito a esse extermínio, esse verdadeiro genocídio da nossa juventude negra, né? Essa chacina no Rio de Janeiro é a última chacina de uma série histórica de chacinas que o Rio de Janeiro vem cometendo, a polícia do Rio de Janeiro vem cometendo contra as comunidades, e nós sabemos que a maioria das comunidades favelas são pessoas negras, a maioria dos mortos são negros. Quer dizer, nada explica isso, não tem nenhuma sustentação. Aliás, essa última chacina tem evidências explícitas de que foi uma ação de vingança. Quer dizer, o Estado brasileiro praticando vingança contra supostos criminosos, etc., e acaba matando inocentes, matando um número exagerado de pessoas. Nem em guerra civil isso acontece. Eu acho que se fizermos uma média dos mortos aí nessa guerra da Ucrânia, né, a última guerra, a guerra mais contemporânea, não vai alcançar esse patamar aí de tanta gente morta num dia só, numa única operação da polícia. A outra operação, uma penúltima operação de chacina, foram 25 pessoas mortas. É um absurdo, é uma matança. Quer dizer, nós não podemos continuar insistindo nessa política de segurança pública, nesse absurdo que é essa desculpa de combate ao tráfico de drogas. Isso não existe, né? Isso é uma farsa. Eu acho que é uma das formas que o Estado brasileiro adotou para nos exterminar. Essa é a verdade. É uma política estatal absolutamente racista que tem que ser condenada. Aliás, grande parte da política de segurança pública, das ações de segurança pública no Brasil, são equívocos rematados. Eu estava vendo uma matéria há pouco tempo sobre abordagem policial. A abordagem policial é uma das formas, né, que a polícia adota, sobretudo a polícia militar, para poder localizar não, né, para poder identificar criminosos, pegar de surpresa criminosos e prender, né? Para vocês terem uma ideia, e vários estudos comprovam isso, não vou dizer as fontes aqui agora, são várias fontes, essas abordagens policiais corriqueiras aqui na história do Brasil, a famosa geral, o baculejo, né, ou então eu esqueci o nome disso, né, grupo de policiais com carros que param nas estradas e ficam dando batida em automóveis, parando moto, parando os automóveis. Blitz, você sabe qual é a porcentagem de eficácia, chamada de eficácia dessas blitz? É 0,9%, né, de apreensão de suspeitos de crime ou de criminosos. 0,9% não chega a 1%. Ou seja, de 100 pessoas que eles abordam, uma pessoa, eles encontram uma arma ou drogas, etc., e acaba movimentando uma ação, um inquérito, uma ação judicial, etc. e tal. Nem sei se chega a ação judicial, mas pelo menos um inquérito policial. Quer dizer, um boletim policial, pelo menos, né? De 100 pessoas, apenas uma. Quer dizer, isso não tem eficácia nenhuma do ponto de vista de uma política de segurança pública. Não tem eficácia alguma, esse número é irrelevante. Essa abordagem policial é meramente um exercício de opressão, de intimidação das populações, sobretudo das populações negras. Parar você aí numa esquina qualquer para te dar um baculejo, parar seu carro, revistar seu carro. Aliás, isso é até uma prática ilegal, né? Teria que ter etc. Então, as políticas de segurança pública no Brasil são um fracasso absoluto. E essa questão da abordagem policial é demonstração disso. Precisa mudar completamente as políticas de segurança. A gente não pode mais admitir que a polícia continue reproduzindo essas práticas que se mostram absolutamente ineficazes do ponto de vista do combate à criminalidade, mas se mostra muito eficaz numa política de intimidação e de violência e de genocídio contra a população negra. Essa, para mim, deve ser a principal agenda do movimento negro, seja o movimento negro mais próximo de partido ou de movimento social, não importa. Essa é a principal agenda, porque estão nos matando. Isso é um absurdo que está acontecendo no Brasil. E aqui na Bahia não é diferente, não. Quer dizer, as políticas de segurança pública num governo
nesse atual governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, de Rui Costa, tem sido igualmente uma política de violência, de extermínio, sem Wilson, nenhuma... Oi, deixa eu pode fazer falar. só um acréscimo. Não é igual, não. É a pior. A Bahia Pior? é campeã de assassinatos de jovens. Pode ver Exato. as estatísticas. Não é igual. É pior. Pois é. Então é isso que eu queria dizer. Quer dizer, se a gente não mudar, absolutamente não intervir, né, com muita, com muita radicalidade na reconstrução da política de segurança pública, nós continuaremos sendo ineficazes no combate à violência, à discriminação, ao preconceito racial de um modo geral. Nós continuaremos sendo excluídos pela intimidação, pela morte, pelo genocídio, pelo extermínio, por esse tipo de política estatal. Romilson, deixa eu fazer um comentário. Mas, Wilson, nós não temos agenda nenhuma, né? A nossa agenda é com a gente mesmo, é com o movimento mesmo social. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos na época, quando Obama foi candidato. E ele, na campanha dele, ele recebia as lideranças negras, as organizações. Me lembro também que Biden recebeu lideranças e organizações negras. E até Trump recebeu. Tem um grupo que foi conversar com o Trump, tem a foto aí recebendo. Nós nunca fomos chamados a opinar, nós não temos agenda com as autoridades, né? Seja ela de extrema esquerda ou de extrema direita. Por quê? É aí que eu queria fazer um comentário rápido, embora é um tema para a gente ficar aqui durante muito tempo. É por isso que eu gosto dos liberais civilizados, né? Eles trazem muito, eles têm muito a acrescentar. Tem um texto magnífico de Gary Becker, né, que é economista, colega de profissão de Romilson, prêmio Nobel de Economia. Ele tem um livro, inclusive, que chama-se Economic Discrimination, que, para mim, é a base de muitas mudanças. Um livro assim, desse tamanhozinho aqui. Nunca foi traduzido. Os liberais nativos, né, não gostam de traduzir, só gostam de traduzir algumas besteiras que escrevem aí. Os civilizados, né, tipo Gary Becker, John Rawls, né, mas também tem os liberais, tem os socialistas civilizados, né, Cornel West, Stuart Hall, mas tem um texto de Gary Becker que fala sobre criminalidade. É um texto pequenininho, também nunca foi traduzido. E ele explica exatamente o que está acontecendo. O criminoso, ele faz um cálculo de viabilidade do seu crime. Em resumo desse texto, é um texto bem profundo. Quem está matando não é o sujeito que está puxando o gatilho. Ele está puxando o gatilho. Mas quem está matando é a sociedade. Porque essas mortes trazem um benefício para a sociedade através dos interesses das suas elites, principalmente as elites culturais conservadoras. As reacionárias é uma exceção, é que está aí no poder agora. Mas eu falo as elites culturais conservadoras e muitos próceres das elites culturais reformistas, da qual os partidos ditos de esquerda fazem parte. Então, na verdade, o nosso enfrentamento para construir esse projeto que se fala, para ir nesta direção do combate direto ao genocídio, à vingança que o Estado, você falou a palavra correta, a vingança que o Estado estabelece para determinados episódios, como aconteceu aqui na Bahia recentemente, e como está acontecendo em outros estados. A saída é a gente ir direto à sociedade, principalmente nas elites conservadoras, né? Essa que colocaram o reacionário no poder, porque quem mata é a sociedade. O sujeitinho lá, de farda ou a serviço de algum segmento criminoso, narcotráfico, essas coisas por aí, esses aí apertam o gatilho. É a sociedade, é o racismo, é que mata. E é lá que nós temos que disputar só esse comentário rápido. Eu queria continuar a provocação para que os professores falassem sobre alguns aspectos, né? 2 aspectos. Uma é a cultura civilizatória colonial, onde a violência de Estado, ela está, pelo que vocês estão dizendo aí,
ela está no Estado, é uma prática de Estado, né? Pode ser no Rio de Janeiro, pode ser na Bahia, não por acaso, os dois estados onde há uma grande população negra, né? Não por acaso onde numa região, né? Então a gente vê o que é colocado uma necropolítica, uma política de morte, né? Uma biopolítica, né? Onde a uns é dados deixado viver e a outros eram deixados morrer, mas hoje nem são deixados morrer, né? São matados, né? São assassinados. Então eu queria que vocês comentassem sobre isso, né? A história do Estado brasileiro, né? Professor Wilson, principalmente, que é historiador, a história do Estado, da polícia e a relação da polícia com o Estado brasileiro, né? Eu, particularmente, há um tempo atrás, escrevi um texto onde esse Estado branco, racista, né, tem como cultura, como índole, como ideologia a morte. Então nós temos um Estado de morte, e a morte parece ser a política pública, a principal política pública dos diferentes governos. E aí eu queria também comentar, que os colegas comentassem isso, e uma outra questão também é a questão do direito à ampla defesa. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, mas era bandido, mas tinha envolvimento com o crime. Mas essa ação policial é uma ação inconstitucional. A polícia investiga, julga e executa. Mesmo que tenham pessoas envolvidas, elas têm o direito à defesa, né? A polícia, né, e os órgãos de segurança terminam sendo executores, não dando chance, mais do que a vingança, que é muito bem colocado pelos colegas, é retirado o direito de defesa, o direito de constitucional. Ele pode ser um bandido, um estuprador, um assassino, mas a Constituição, a lei, garante o direito à defesa. E não é a ação policial que tem que fazer isso, ou as pessoas acharem, né, ou como se justificasse o ter ou não algum envolvimento, ou ter, melhor dizendo, ter algum envolvimento e amenizasse a ação policial. Então eu queria que os colegas comentassem sobre esses aspectos. Wilson, acho que você está coberto de razão. Eu acho que há uma conjugação aqui, infelizmente perfeita, entre Estado e elites dominantes do Brasil, né? Eu não sei se só no Brasil, evidentemente que não, mas pelo menos o sistema capitalista, essa conjugação é uma conjugação quase perfeita. O Estado funciona quase que como uma correia de transmissão, né, das intenções e projetos de manutenção do poder dessas elites, né? Ainda que essas elites não estejam no poder formal, o Estado, que é o poder formal, acaba cumprindo esse objetivo. E o Brasil tem uma peculiaridade. O Brasil sempre foi caracterizado por ser uma sociedade onde a população negra é majoritária. Mesmo nos censos anteriores, aliás, saiu aí acho que foi da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, essa semana, que a população preta e parda cresce proporcionalmente mais do que a população branca, né, no Brasil. Nós já estamos aí, em termos gerais, parece que em 58%, né, de população preta e parda no Brasil, ou seja, de população negra. Eu acho que isso é evidente que hoje são dados oficiais, mas a proporção majoritária da população negra do Brasil sempre foi uma evidência, né? E aí, essas elites brancas, né, os herdeiros dos nossos antigos colonizadores, desde os primórdios, têm uma preocupação fundamental de olhar atentamente para essa população para não perder, né, a prerrogativa do mando e do domínio, porque eles sempre foram minoritários, né? Então, eles sempre lançaram mão de procedimentos de violência e de violência estatal. A escravidão era regulada por leis, né, de violência estatal para o controle dessa população. E quando o controle, pura e simplesmente o controle não é possível, apela-se para medidas incivilizadas, como, por exemplo, contemporaneamente a questão do genocídio. Eles não têm o menor pudor em apelar para essas medidas extremas para o controle dessa população. Evidentemente que numa situação de crise, como nós estamos vivendo, né, e isso já foi comum em outros momentos da história do Brasil, de crise econômica profunda, talvez menos de crise política, mas em momentos de crise econômica profunda, a população começa, de alguma maneira, a se revoltar, começa a se revoltar individualmente
E essa revolta individual pode se transformar numa revolta coletiva de proporções incalculáveis. Então, as elites se previnem adotando medidas de exceção nesses intervalos de tempo aí de crises. É isso que a gente está vivendo agora. Não é à toa que a gente vê um multiplicar dessas políticas de empauperamento mesmo, de fato, né? Impedir que as populações negras tenham qualquer possibilidade mais alvissareira de ascensão, de mobilidade econômica e social ascendente, né? Eu estava vendo aí, recentemente, eu vi uma reportagem nesse Jornal da Bahia aqui, no Jornal da Televisão, da Rede Bahia, o rapaz lá estava lendo a lista, né, dos empregos disponíveis naquele dia, uma lista enorme de empregos disponíveis e tal. E depois de alguns 15 ou 20 minutos, ele falou, olha, o telefone que nós divulgamos aqui esgotou as possibilidades, ninguém mais consegue ligar, congestionou, todo mundo estava ligando atrás desses empregos. E eu fiquei curioso, porque eu vi lá, os salários são salários irrisórios, salários de R$1.000, R$1.000 e poucos reais, que é o salário mínimo. O maior salário que eu vi ali foi um salário de R$2.000 para um emprego de mecânico de automóvel, que é uma profissão altamente especializada, mecânico de automóvel, salário de R$2.000. Então, há uma política de empauperamento que a gente não consegue vencer. Além desse empauperamento, as outras políticas mais violentas de genocídio da população negra, principalmente da população negra jovem, né? Você mata o nosso futuro na raiz, quando você mata essa população jovem. Então, isso se reproduz na história do Brasil. Isso não é uma coisa incomum na história do Brasil, né? E eu diria, para ser um pouco mais radical, não é incomum na história do capitalismo, de modo geral. Embora você tenha estados capitalistas um pouco mais civilizados, no Brasil tem uma peculiaridade do capitalismo brasileiro, que é um capitalismo que não prima nem pela manutenção dos seus trabalhadores, nem pela reprodução dos seus trabalhadores, quer dizer, elimina os seus trabalhadores, né? A gente não consegue nem, aqui não se consegue nem ter o exército industrial de reserva, você mata o exército industrial de reserva, né? Uma acepção mais clássica. Um comentário, Wilson. Sim, vai lá. Exatamente nessa palavra capitalismo, não é? E na palavra de Romilson, democracia. São duas coisas que nós... são dois lugares que nós não chegamos ainda, não é? Capitalismo não é... o exército industrial de reserva é fundamental para o bom funcionamento do capitalismo. E você disse, o nosso mata, o exército mata, né? E o atual dignatário máximo do país criou essa PEC que eu acho que o nego é bobo, né? Sem saber que em toda parte do mundo, de um capitalismo, a palavra que você também usou, civilizado, né? Uma ajuda ao desempregado é fundamental. A ajuda aos miseráveis é fundamental, exatamente para que se mantenha a capacidade do capitalismo resgatar em um momento de crise de emprego, ou seja, de excessiva demanda por trabalho, que desestabiliza, que poderia desestabilizar. Então, é fundamental para o capitalismo a existência desse mercado de reserva, mas é fundamental também que ele esteja bem alimentado, para que ele possa entrar na máquina de produção. Então, na verdade, o que nós precisamos dentro de um projeto político, reescrever o que é esse capitalismo nosso e propor um outro sistema, que pode ser o capitalismo, mas que tem a capacidade de integrar. A mesma coisa é democracia, Romilson. Não é? Nós não temos democracia. Nós estamos a passos lentos, né? Desde da abertura até com um forte papel de FHC, no sentido de restaurar as instituições, até o golpe que Dilma sofreu. A partir disso aí, é um lento passo. Olha, veja bem, Wilson e Romilson, a nossa mais estável, você, Romilson, falou em Constituição. A Constituição é uma instituição. A nossa mais estável instituição, aonde a crise era mínima, foi a escravização de africanos sequestrados. Durou quase 400 anos. Depois daí, todas as nossas instituições servem quase que exclusivamente às elites. Peguem os impeachment, tanto do Collor, né, os contemporâneos, tanto do Collor quanto a de Dilma. Peguem esse. É uma lei que ela data de 50, mas é a carta na manga
das elites. Toda e qualquer vez que as elites tiverem algum tipo de ameaça, né? O Collor foi uma ameaça para as elites. Toda vez ela saca e tira essa carta da manga e diz, ó, não vale nada o que 70 milhões, 70 não, 100 milhões de pessoas escolheram, quer dizer, 100 milhões de negros, né? Estou falando dos negros, nós negros. Não vale nada, saca e tira o cara que os negros elegeram. E o negro elegeram esse sujeito que está aí. Ele teve 53% dos votos, tá? Então, a questão de um projeto político é ressignificar essas expressões. Democracia e capitalismo. Nós não estamos no capitalismo. Esse reparo que eu queria... Reparo não, essa contribuição que eu queria fazer à fala do professor... O professor... Dos dois. Essa tradição autoritária, né, e antidemocrática das nossas elites é flagrante, vem até hoje. Você pega esses macro-episódios que aconteceram na história do Brasil, dá uma demonstração clara de que a democracia aqui é capenga, né? No próprio episódio mesmo, não no impeachment de Dilma, a questão das pedaladas fiscais, e mais, quando Dilma foi nomear o Lula para um ministério, né, para poder fazer articulação, etc., o STF impediu, quer dizer, o STF interviu numa prerrogativa de um outro poder, que é o poder executivo, que naquela ocasião não estava na mão das elites. O STF vai interromper, e mais ainda, o próprio STF, né, condenou o Partido dos Trabalhadores e todos aqueles militantes do próprio Lula, com base num procedimento chamado domínio do fato. Quer dizer, e a lei? Cadê a lei? Não tem lei. Quer dizer, numa democracia, mesmo as democracias liberais, republicanas, há um imperativo da lei. A lei tem que ser observada e seguida. Você não pode inventar coisas, né? Mas se condenou, as elites brasileiras não são brincadeira, não. Se condenou com base nesse dispositivo, né, chamado domínio do fato. Quer dizer, então é difícil a gente entender como é o funcionamento, né, da sociedade brasileira a partir dessas, e chamar a sociedade brasileira de democrática a partir desses episódios. Então, há uma coisa que eu estou até escrevendo um texto, vou publicar, daqui a pouco eu publico ele, que eu, parafraseando Achille Mbembe, eu dei o título de A Crítica da Razão Racista Brasileira. Eu acho que a gente precisa fazer essa crítica, né? Precisa identificar essa razão racista. Há uma razão racista na sociedade brasileira que se configura ao longo de toda a sua história, mas em especial a partir do século XIX, né? E que a gente precisa identificar e fazer a crítica para ver se a partir dessa crítica a gente consegue apontar caminhos de solução. Eu acho que não tem caminho de solução a não ser a aposta em radicalidade, mas uma radicalidade consciente, uma radicalidade estudada, etc. Por isso que eu acho que a gente deve identificar quais são os fundamentos dessa razão racista para poder atacar. Uma curiosidade, só para encerrar aqui essa minha parte nessa discussão, uma curiosidade, eu costumo ouvir que nós negros somos excluídos do Brasil, da nacionalidade, da cidadania, etc. e tal. Mas o que eu tenho percebido é que nós não fomos excluídos, não, nós somos incluídos subordinadamente, mas nós somos incluídos. É um tipo de inclusão que o limite dessa inclusão é as nossas manifestações performáticas. Quando a gente quer se manifestar performaticamente, o espaço público é autorizado, a gente ocupa o espaço público e toma conta do espaço público. No carnaval, nas festas, etc., no futebol, a gente toma conta do espaço público quando são manifestações performáticas. Agora, vai ocupar o espaço público reivindicando cidadania, o que acontece? A polícia bate e mata, se passar da conta, mata. Então, nossa inclusão nos fóruns da brasilidade é uma inclusão subordinada, é uma inclusão que não acende a cidadania. Então, nós seremos sempre cidadão de terceira ou quarta classe. A gente nunca vai desfrutar da cidadania verdadeiramente como ela se institui, porque as elites não vão deixar com que isso aconteça. Mas é conveniente para a elite dizer que o Brasil é um país mestiço. Então, quando o Gilberto Freire cria as condições para que essa verdadeira categoria de democracia racial se instale no Brasil como consciência,
Ele não tá inventando nada. Isso aí já vem desde o século XIX. Eu tomei contato, estudando, né, tomei contato com vários parlamentares no começo logo depois da independência, né, que preconizavam já a abolição da escravidão. Não, nós temos que abolir a escravidão, tem que libertar essa população, etc. e tal, etc. e tal. Então eles não tinham o menor problema com a população negra, alguns setores da sociedade brasileira de mando, não tinha o menor problema, desde que essa população negra fosse inserida subordinadamente. Então passou a fazer parte da brasilidade. Hoje todos nós nos dizemos brasileiros, tranquilamente. Nós nos consideramos parte da brasilidade, da identidade nacional. Nos Estados Unidos foi o contrário. Nos Estados Unidos, os negros tiveram que criar um Estado dentro do Estado, uma nação dentro da nação. O Estado dentro do Estado não, porque o Estado era um só, mas uma nação dentro da nação. Tanto que você tem lá a orientação religiosa do movimento negro em determinado momento da história dos Estados Unidos mais radical, se chamava nação do Islã, né? Quer dizer, uma nação dentro da nação. Quer dizer, então, para os negros americanos, os americanos não quiseram incluir a população negra de maneira nenhuma, nem subordinadamente. Aqui no Brasil foi o contrário. Nós nos sentimos parte dessa brasilidade. Por isso que a nossa luta é muito mais difícil. Porque a gente se sente parte da brasilidade. Então a nossa perspectiva crítica é extremamente diminuída. Diminuída pela nossa própria formação e diminuída pela consciência média nacional. Se você for falar em racismo, num botequim, qualquer, fala, rapaz, você está procurando problema, isso não existe no Brasil. Né? Quer dizer, todos nós nos sentimos parte dessa brasilidade, desse formato de construção da brasilidade. Então, a questão é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Essa inclusão subordinada está na raiz da nossa impossibilidade de nos libertarmos, né, das amarras dessas mazelas, e a principal delas, o racismo, fundamentalmente. Né? Então, enfim, gente, mas é uma discussão advogada. Estamos excelentes, mas estamos entrando no nosso último bloco. Né? É excelente esse tempo que nós temos aqui. A presença do professor Wilson está sendo abrilhantando muito o nosso debate, nossa conversa. Está convidado, professor Wilson, a vir mais vezes e entrar a hora que quiser. Né? A gente tem essa prática aqui. No dia que quiser entrar, a gente chama para participar do debate. Inclusive, se algum professor ou professora tiver, manda aí para o professor Nilo, dizendo que quer entrar, e a gente entra, né, e participa, porque a ideia é isso, né? Só lembrando, esse é a Negritando os Fatos. Não esqueça de curtir, de fazer os comentários, isso é importante para a gente, divulgar nas redes de vocês. Então, essa é uma realização da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, a PNB, e que envolve, o professor Wilson diretor também da associação, professor Nilo, temos também outras professoras e professores que estão por trás de todo esse evento que nós estamos fazendo aqui, que é uma diretoria, um conselho fiscal, um conselho consultivo, que fazem parte dessa associação, a PNB, né, Associação de Pesquisadores Negros da Bahia. Curtam, sigam a gente nas redes sociais. Então, nós vamos para o nosso último bloco infelizmente, nosso último bloco de comentários, e eu queria destacar, né, mas se os colegas quiserem destacar outro também, pode ser, mas eu queria chamar a atenção de uma questão que está muito presente hoje em dia, que é candidatura negra, né, eleições e os candidatos e as candidaturas negras. Será que a presença de deputados, deputadas, vereadores, senadores, né, nesse pleito agora serão deputados e senadores, e governadores, né, e presidente, será que ter deputado negro, deputada negra faz alguma diferença? Será que isso é importante? Ter essa coisa da representatividade. Será que a gente precisa ter políticos e políticas negras que possam participar dos pleitos, serem eleitos? Será que isso pode garantir ou vai garantir essa mudança nas políticas? Eu queria saber dos professores o que é que vocês acham dessas eleições, o que é que vocês acham, não precisa dizer quem vai votar se não quiser, né? Mas vocês acham que Bolsonaro, Lula, será que há uma diferença, essa terceira via aí que
que não aparece, né? Ciro Gomes, que está aí nesse suicídio, nessa questão. Eu queria ouvir dos colegas aí o que vocês quiserem comentar, ou outras coisas também, sobre essa questão das eleições. Fiquem à vontade. Olha só, o Romilson, só fazer um comentário sobre o suicídio de Ciro Gomes. Eu vi agora há poucos dias um comentário do Ciro Gomes sobre o sistema financeiro muito apropriado, não é? O problema das nossas elites, eu vou colocar Ciro Gomes enquanto membro da elite cultural reformista, né, na qual está Lula, na qual está o pessoal os outros candidatos do que nós chamamos de esquerda. Eu chamo tudo isso de elite cultural reformista. E Ciro Gomes, embora ele tenha tido uma passagem longa pela elite cultural conservadora, o Ciro Gomes fez uma crítica muito, muito correta, perfeita ao sistema financeiro brasileiro, né? Dizendo que 80%, 85% é 5 bancos. Né? Então, assim, ele não está no suicídio, ele está num debate importante. Ele não vai ganhar, né? Porque a eleição é um direito de Lula ganhar, mas ele não está se suicidando, não. Ele tem a tática dele. O que não nos atende é porque ele não consegue compreender que esse cartel dos bancos, como ele chama, é um cartel para garantir o poder da elite cultural reformista. Tanto que é isso, 5 bancos, porque você não pode abrir. Você não pode abrir, porque se você abrir o sistema bancário, o sistema financeiro, você vai simplesmente permitir que as elites percam o controle do aspecto econômico do capitalismo. Né? Eu digo sempre essa questão, Romilson. Então, assim, isso é um assunto para a gente tratar numa live só, né? Que é a questão das eleições. É fundamental que nós tenhamos candidatos negros para fazer o debate e que nós elejamos esses candidatos negros ao parlamento. Já tivemos experiências que não foram boas. Né? As nossas experiências de eleger parlamentares negros não foram boas, na medida que alguns parlamentares que foram eleitos não conseguiram fazer uma comunicação com a sociedade, com aquilo que o Wilson falou. Não conseguiu ir lá, muito pelo contrário. Alguns se afastaram de lá. Né? Vieram de lá e se afastaram de lá. São muitos casos. Né? Aqui na Bahia nós temos alguns casos, não vamos citar nomes para não dar... não entrarmos numa polêmica de fulanização. Mas é fundamental que nós participemos do debate com candidatos e que nós tenhamos candidatos eleitos no parlamento. É possível, é difícil, porque hoje as eleições estão muito monetarizadas, nós sabemos quanto custa um voto, mas é fundamental que nós façamos os debates nesse processo eleitoral. Agora, quem vai ganhar, se é Lula ou se é Bolsonaro, eu acho que se nós fizermos uma análise profunda, claro que Lula tem que ganhar porque há necessidade de mudanças radicais. Mas as mudanças radicais não vão vir, por exemplo, com o Alckmin na vice de Lula. Porque Biden não colocou fulano ciclano, colocou uma mulher negra. Porque ele teve pressão do movimento negro para fazer isso. O movimento negro nosso aqui não tem capacidade de fazer pressão nenhuma, porque está vinculado. Quer um exemplo para concluir? Abre o zap do Movimento Unificado, da qual eu sou filiado e era coordenador. Basicamente, é um zap tanto do município, do qual eu faço parte, quanto do nacional, do qual eu faço parte. Você não sabe se é um zap do PT, do PDT e parece agora tem também um pessoal do PSOL. Você não sabe se é um zap do MNU. E todos, né, só tem um candidato, que também é o meu, mas eu não faço propaganda lá, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é meu candidato. Eu vou votar em Lula com muito prazer, entende? E como a gente dizia em 89, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Mas as mudanças com o meu candidato serão pequenas. Okay. Quando ela chegar na metade do caminho, eu tenho certeza que vão sacar novamente a tal da lei do impeachment.
Professor Wilson, por favor. Eu concordo com o Nilo. Eu acho que esse momento é fundamental. A gente vive talvez um momento de gravidade muito grande, né, na história política recente do Brasil. Talvez seja superado pela questão pelo período da ditadura, né, que acho que foi bem mais duro, evidentemente, mas acho que é um momento grave e a gente corre o risco de um retrocesso ainda maior, porque historicamente é comprovado que esses governos de direita se reelege, é aí que o bicho pega, é aí que as garras não são mostradas, né? Elas são fincadas nas nossas costas, de um modo geral. Então a gente tem que evitar com que esse atual governo consiga se reeleger a qualquer custo. A gente tem que evitar, né? Eu também vou votar em Lula, com convicção, sempre votei em Lula. Todas as eleições que ele participou, eu voto em Lula desde 82, quando ele foi candidato acho que foi deputado federal, se não me engano, não lembro, por São Paulo. Eu estava lá em São Paulo. Em 82 ele foi candidato a governador de São Paulo. A governador. Então, voto em Lula desde 82, né? Sempre votei em Lula, sempre confiei nessa candidatura como uma possibilidade de, não diria de mudanças radicais, mas de mudanças que facilitasse o nosso viver, né? Nós da população, nossa comunidade negra de um modo geral. E vou votar nele agora. Não sei se vou continuar votando indefinidamente, que acho que nem vai ser mais candidato. Mas vou votar agora com a mesma convicção. Talvez agora mais convicto ainda da necessidade do Lula ganhar. E vou fazer campanha também, não só votar, como vou fazer campanha, né? Mas eu vou fazer eu vou confessar aqui, né, fazer uma confissão. Eu ando muito, não é pouco não, muito descrente nas estruturas partidárias, na possibilidade dos partidos representarem mudanças que venham ao encontro das nossas perspectivas, das nossas bandeiras, da nossa pauta e da nossa agenda, né? Eu estou muito descrente na forma como as estruturas partidárias estão conformadas. E a forma como o Brasil, né, conduz a política institucional. A estrutura de funcionamento da política institucional brasileira é uma estrutura muito complexa, muito equivocada, né? Quer dizer, essa necessidade de composição de maiorias para poder governar é uma coisa muito ruim, né, no sistema presidencialista como o nosso. Isso descamba para uma corrupção endêmica, né, nas estruturas de governo para poder viabilizar a implantação de um programa. Então, eu sou levado a desacreditar dessa estrutura institucional partidária. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Eu acho que tem que ter representantes negros, né, pela força da representação, muito mais pela força da representação do que por acreditar que esses eventuais parlamentares deles vão mudar muita coisa. Lógico que pode qualificar o debate, pode levar a questões importantes das nossas pautas, etc., mas eu acho muito difícil, a não ser que a gente compusesse uma maioria. Se a gente compusesse uma maioria de parlamentares negros, se tivesse uma maioria, uma bancada negra majoritária no Congresso Nacional, aí eu poderia acreditar que iria acontecer alguma coisa mais radical em termos de transformação. Mas a gente seguramente não elegeremos essa maioria, né? Eu acho que vai aumentar a representação negra nos parlamentos, no modo geral, mas ainda não vai compor uma maioria. Vai mudar, enfim, os debates, etc., mas não vai ocasionar nenhuma mudança substantiva. Mas, evidentemente, que eu vou votar em candidatos negros e candidatas negras, né, naquilo que eu posso votar. O único branco que eu vou votar vai ser o Lula, que é o nosso candidato a presidente, né? Mas, enfim, eu ando meio descrente nessas estruturas partidárias, né? Eu prefiro mais apostar na pujança da sociedade, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, etc. Mas vou participar convictamente, vou votar em Lula, vou fazer campanha. Conclamo todos nós a fazermos isso, que é a única alternativa que nós temos. Não temos outra alternativa no horizonte, digamos, no nosso horizonte de expectativas, horizonte próximo de expectativas. Também eu já aproveito para me despedir aqui, que eu vou ter que sair. Eu aproveito para me despedir e já me coloco à disposição para outras ocasiões que me convidarem. Eu estarei aqui para conversar com vocês dois e com as pessoas aí que estão nos assistindo. Bom, será um prazer, muito obrigado, professor Wilson. Passo também para o professor Nilo para fazer as suas considerações finais, para a gente, agradecendo ao público que está aqui conosco, né? Não se esqueçam de dar like, de curtir, de compartilhar.
domingo que vem tem mais. Né? E, professor Nilo, suas considerações finais. Novamente agradecer a você, Romilson, agradecer ao professor Wilson e convocar o pessoal para participar. Estamos aqui, todos são convidados. É uma tentativa da gente ler, gritar, negritar os fatos, e eu só tenho a agradecer e conclamar a participação de outros que queiram contribuir com esse processo de negritar os fatos. Ok, gente. Então, tchau. Até o próximo domingo. Obrigado pela presença de todos, todas e todos. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Wilson.